Brasil, entre conquistas e desafios ao longo da história. Introdução. Apresentação do tema. Importância de compreender a história do Brasil. Capítulo 1. O Brasil pré-colonial. Vida e cultura dos povos indígenas. Estruturas sociais e econômicas antes da chegada dos europeus. Capítulo 2. O descobrimento e a colonização. A chegada de Pedro Álvares Cabral. Primeiros contatos entre indígenas e colonizadores. A exploração do Brasil e a instalação de engenhos de açúcar. Capítulo 3. A luta pela independência. Contexto das lutas de independência na América Latina. A Declaração de Independência em 1822. Impactos e consequências da independência. Capítulo 4. A construção da nação. A formação do Império Brasileiro. Desafios da unidade nacional. A abolição da escravatura e suas repercussões. Capítulo 5. A República e os conflitos internos. A proclamação da República em 1889. Conflitos sociais e políticos do início do século XX. O papel das revoluções e dos movimentos sociais. Capítulo 6. A Era Vargas e a modernização. Getúlio Vargas e suas reformas. A industrialização e seus efeitos na sociedade brasileira. Capítulo 7. Ditadura militar e redemocratização. O golpe militar de 1964. Anos de repressão e resistência. O processo de redemocratização nos anos 1980. Capítulo 8. Brasil contemporâneo. Desafios econômicos e sociais atuais. Questões de desigualdade e desenvolvimento sustentável. O papel do Brasil no cenário global. Conclusão. Reflexões sobre o passado e o futuro do Brasil. A importância de aprender com a história para enfrentar os desafios atuais. Referências. Livros, artigos e documentos consultados. Introdução. A história do Brasil é um reflexo da complexidade e diversidade de sua população. Desde os tempos pré-coloniais até os dias atuais, o Brasil tem sido um palco de encontros e desencontros, de culturas que se cruzam e se transformam. Este livro busca não apenas contar a história, mas também compreender os processos que moldaram a sociedade brasileira. A riqueza cultural do Brasil é um legado dos povos indígenas, africanos, europeus e mais recentemente de imigrantes de várias partes do mundo. Essa diversidade é uma das maiores forças do país, mas também apresenta desafios como a luta por igualdade e justiça social. Ao longo dos capítulos, exploraremos como essas forças históricas interagiram para formar a identidade brasileira, sempre buscando um futuro mais justo e inclusivo. Capítulo 1. O Brasil pré-colonial. Antes da chegada dos europeus, o Brasil era habitado por povos indígenas que viviam em harmonia com a natureza. Os indígenas possuíam um profundo conhecimento sobre os ecossistemas e práticas sustentáveis, que garantiam a preservação de recursos naturais. Cada etnia desenvolvia suas próprias linguagens, mitos e rituais, refletindo a riqueza de uma cultura que havia se formado ao longo de milênios. As interações entre os povos eram complexas. O comércio de produtos como peixe, frutas e artefatos diversos estabelecia redes de troca e comunicação. As tribos frequentemente se aliam em tempos de guerra, mas também estabeleciam relações de amizade e cooperação. A presença de rituais de passagem como os de iniciação revela uma sociedade rica em simbolismo e valores comunitários. Com a chegada dos portugueses, no entanto, essas dinâmicas foram drasticamente alteradas. A colonização trouxe não apenas a exploração dos recursos naturais, mas também a violência, que resultou em massacres e no deslocamento forçado de muitos grupos. As doenças trazidas pelos europeus dizimaram populações inteiras, enquanto os processos de escravização e despojo de terras mudaram irrevogavelmente o mapa cultural e demográfico do Brasil. Capítulo 2. O descobrimento e a colonização. O descobrimento do Brasil por Cabral não foi um evento isolado, mas parte de uma era de expansão marítima europeia. A colonização portuguesa estabeleceu um modelo econômico baseado na monocultura, especialmente na produção de açúcar. Os engenhos, centros de produção de açúcar, tornaram-se fundamentais para a economia colonial, atraindo tanto colonos portugueses quanto trabalhadores escravizados. As condições de vida nas plantações eram brutalmente desumanas. Os africanos trazidos para o Brasil eram forçados a trabalhar longas horas em condições extremas, e a resistência à escravidão se manifestou de várias formas, desde fugas até revoltas armadas, como a Revolta dos Malês em 1835. A introdução do cristianismo teve um papel ambivalente. Enquanto muitos indígenas foram convertidos, muitos outros resistiram. As missões jesuítas, por exemplo, tentaram proteger os indígenas,
mas também buscavam impor a cultura europeia, resultando em um processo de aculturação. Essa tensão entre preservação cultural e imposição religiosa gerou um legado complexo, que ainda ressoa na sociedade brasileira contemporânea. Capítulo 3. A luta pela independência. O contexto da independência brasileira é profundamente influenciado por fatores internos e externos. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos serviram de inspiração para a elite brasileira, que começou a questionar o domínio português. O clima de insatisfação, aliado ao desejo de autonomia, culminou na Declaração de Independência em 1822. Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, tornou-se uma figura central nesse processo. Sua decisão de ficar no Brasil e declarar a independência foi impulsionada por pressões de setores da sociedade, incluindo comerciantes e fazendeiros. O grito "Independência ou morte" ressoou como um símbolo de uma nova era, mas a independência não trouxe a paz esperada. A nova nação enfrentou a difícil tarefa de unir um território vasto e diversificado, onde diferentes regiões tinham interesses e identidades próprias. A permanência da escravidão e a exclusão política de muitas classes sociais, especialmente os mais pobres e os indígenas, geraram conflitos que continuariam a desafiar a estabilidade da nova república. Capítulo 4. A construção da nação. O período imperial foi uma fase de tentativas de consolidar uma identidade nacional. A partir da década de 1850, a elite brasileira começou a se preocupar com a imagem do Brasil no cenário internacional. O Império buscou modernizar suas instituições e melhorar a infraestrutura, com a construção de ferrovias e o desenvolvimento urbano. A abolição da escravidão, embora uma conquista moral e política, revelou a fragilidade das estruturas sociais. Muitos ex-escravizados foram deixados à própria sorte, sem acesso a terras ou oportunidades de trabalho. A chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos e alemães, visava preencher a lacuna deixada pela mão de obra escravizada, mas também introduziu novas dinâmicas sociais e culturais. A luta pela integração das diferentes regiões do Brasil, marcada por tensões entre o Sudeste e o Nordeste, exemplifica os desafios da construção de uma nação unificada. As revoltas regionais, como a Revolta dos Malês e a Cabanagem, evidenciaram as desigualdades e a exclusão de grupos marginalizados. Capítulo 5. A República e os conflitos internos. A proclamação da República em 1889 não trouxe a estabilidade esperada. A política do café com leite, que alternava o poder entre São Paulo e Minas Gerais, marginalizou outras regiões e grupos, gerando descontentamento. As elites locais continuaram a exercer um controle significativo sobre a política, e a corrupção tornou-se uma característica recorrente do sistema político. Os movimentos sociais, incluindo sindicatos e organizações populares, começaram a se articular para exigir direitos e melhores condições de vida. A revolta da vacina em 1904 foi uma resposta à imposição de vacinas sem consulta popular, evidenciando a desconexão entre o governo e a população. As tensões sociais culminaram na Revolução de 1930, que trouxe Getúlio Vargas ao poder. A insatisfação popular e o desejo de reformas sociais foram os motores desse movimento, que desafiou a ordem estabelecida e prometeu uma nova era de inclusão e desenvolvimento. Capítulo 6. A Era Vargas e a modernização. Vargas implementou um conjunto de reformas que buscavam modernizar o Brasil. A industrialização acelerada, impulsionada por uma política de substituição de importações, teve um impacto significativo na economia. O crescimento das cidades e a migração rural-urbana transformaram a paisagem social e cultural do país. As políticas trabalhistas, como a criação do Ministério do Trabalho e a consolidação das leis do trabalho CLT, foram marcos importantes, mas também refletiram um controle estatal sobre os trabalhadores. Vargas utilizou o nacionalismo e o trabalhismo como ferramentas para consolidar seu poder e minimizar a oposição. O Estado Novo, instaurado em 1937, trouxe um regime autoritário que silenciou dissentimentos. A censura à imprensa e a repressão a movimentos opositores foram características marcantes desse período. No entanto, a cultura popular floresceu, com a música, o cinema e a literatura refletindo as tensões e contradições da sociedade brasileira. Capítulo 7. Ditadura militar e redemocratização. A ditadura militar, que começou em 1964, foi um período sombrio na história do Brasil. O regime usou a violência sistemática para silenciar opositores e impediu qualquer forma de contestação. A repressão resultou em torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados, marcando a memória coletiva de uma geração.
No entanto, apesar da repressão, a resistência se organizou. Movimentos estudantis, sindicais e culturais se mobilizaram, criando espaços de contestação e resistência. A canção de protesto e a literatura passaram a expressar o descontentamento e a luta por liberdade. A abertura política na década de 1980, impulsionada por pressões internas e externas, culminou na redemocratização. A Constituição de 1988, que garantiu direitos e liberdades fundamentais, foi um marco na história brasileira, estabelecendo bases para a democracia e a participação cidadã. Capítulo 8. Brasil Contemporâneo. O Brasil contemporâneo enfrenta uma série de desafios que refletem sua história complexa. A desigualdade social, uma herança da escravidão e da colonização, permanece como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento. A luta por direitos sociais e igualdade de oportunidades continua a mobilizar movimentos sociais e políticos. A questão ambiental também é central na agenda brasileira. O desmatamento da Amazônia e a exploração dos recursos naturais levantam preocupações não apenas locais, mas globais. A necessidade de um desenvolvimento sustentável é urgente, exigindo um equilíbrio entre crescimento econômico e preservação ambiental. O Brasil, enquanto potência emergente, busca um papel de destaque no cenário internacional. No entanto, as crises políticas recentes, marcadas por escândalos de corrupção e polarização ideológica, testam a resiliência da democracia e a capacidade do país de enfrentar seus desafios internos. Boris Fausto é um renomado historiador brasileiro, e sua obra História do Brasil é amplamente reconhecida como uma das referências essenciais para o estudo da história do país. Publicada pela primeira vez em 1984, a obra passa por diversas edições e atualizações, refletindo a evolução da historiografia e os novos debates acadêmicos. Temas principais da obra: diversidade e complexidade. Fausto destaca a diversidade cultural, social e econômica do Brasil, abordando as interações entre diferentes grupos como indígenas, africanos, europeus e imigrantes. Ele examina como essa mistura moldou a identidade brasileira. Processos históricos. O autor analisa eventos cruciais na história do Brasil, desde a colonização até a redemocratização, passando pela independência, a Era Vargas e a ditadura militar. Ele oferece um contexto detalhado para cada período, explorando as causas e consequências dos principais acontecimentos. Desigualdade e justiça social. A obra também discute as questões sociais, econômicas e políticas, com ênfase na desigualdade que permeia a sociedade brasileira. Fausto investiga as consequências da escravidão, a luta por direitos civis e as tentativas de promoção de justiça social. Mudança e permanência. Fausto reflete sobre como certos elementos da história brasileira se mantêm ao longo do tempo, apesar das mudanças políticas e sociais. Ele aborda a persistência da corrupção, da desigualdade e das tensões regionais, que continuam a ser relevantes no Brasil contemporâneo. Estilo e metodologia. O estilo de Fausto é acessível e didático, tornando sua obra apropriada tanto para acadêmicos quanto para o público geral. Ele utiliza uma abordagem crítica e analítica, apoiando-se em uma ampla gama de fontes históricas, incluindo documentos, registros e estudos anteriores. A obra é frequentemente elogiada pela clareza com que apresenta os temas complexos da história brasileira. Impacto. História do Brasil se tornou uma referência no ensino de história nas escolas e universidades, sendo utilizada em cursos de graduação e pós-graduação. A obra contribuiu para a formação de uma consciência crítica sobre o passado do Brasil e suas repercussões no presente, estimulando debates sobre identidade, cultura e política. Bethel Leslie, org. História da América Latina. O ChatGPT disse. ChatGPT. História da América Latina, organizada por Leslie Bethel, é uma obra fundamental que reúne uma coleção de ensaios de diversos especialistas em história, abordando a rica e complexa trajetória dos países latino-americanos desde os tempos pré-colombianos até o século XXI. Publicada em várias edições, a obra é reconhecida por sua abrangência e profundidade, sendo uma referência tanto para estudantes quanto para pesquisadores. Estrutura e temas principais. Diversidade cultural e histórica. A obra enfatiza a diversidade étnica, cultural e social da América Latina, explorando como diferentes povos e culturas interagiram ao longo da história, incluindo indígenas, africanos e europeus. Colonização e conquista. Os primeiros capítulos geralmente discutem a chegada dos europeus, os processos de colonização, a resistência indígena e as consequências sociais e econômicas dessa interação.
Movimentos de independência. A obra analisa as lutas pela independência em diferentes países, destacando figuras históricas como Simão Bolívar e José de San Martín, além dos contextos políticos e sociais que impulsionaram essas revoluções. Século XIX e formação das nações. Os autores exploram a formação dos estados nacionais, os conflitos internos, as guerras civis e as tentativas de construir identidades nacionais em um continente marcado por diversidade. Século XX e conflitos políticos. A obra aborda as grandes transformações do século XX, incluindo a ascensão de regimes autoritários, a Guerra Fria, os movimentos sociais e as lutas por direitos civis e democracia. Desafios contemporâneos. Os capítulos mais recentes discutem os desafios que a América Latina enfrenta hoje, como desigualdade social, questões ambientais, globalização e as repercussões das crises políticas. Estilo e metodologia. A obra de Bethel se destaca pela abordagem multidisciplinar, utilizando perspectivas de história política, econômica, social e cultural. Os ensaios são escritos por especialistas de diferentes áreas, o que proporciona uma visão rica e variada sobre a história da América Latina. O estilo é acadêmico, mas acessível, buscando equilibrar profundidade analítica com clareza na apresentação das ideias. Impacto e importância. História da América Latina é amplamente utilizada em cursos de história, ciências sociais e estudos latino-americanos. Seu impacto se estende a áreas como política, sociologia e estudos culturais, sendo uma ferramenta importante para entender a complexidade da região. Além de ser uma referência educacional, a obra também é um recurso valioso para pesquisadores que buscam compreender os desafios contemporâneos da América Latina à luz de sua história. Scadmore, Thomas e Brasil, 5 Centuries of Change. Thomas Scadmore é um renomado historiador que, em Brasil, 5 Centuries of Change, oferece uma análise abrangente da história brasileira desde a colonização até o final do século XX. A obra é conhecida por sua clareza e profundidade, sendo uma referência fundamental no estudo da história do Brasil. Temas principais: colonização e sociedade colonial. Scadmore analisa a formação da sociedade brasileira durante o período colonial, incluindo as relações entre colonizadores indígenas, a escravidão e a economia baseada no açúcar. Independência e formação do Estado. A obra discute a independência do Brasil e os desafios enfrentados na construção de uma nova identidade nacional. Desenvolvimento econômico. O autor explora a industrialização e as transformações econômicas ao longo dos séculos, incluindo a transição da economia agrária para a industrial. Questões sociais e políticas. Scadmore aborda a desigualdade social, o racismo e os movimentos sociais que emergiram ao longo da história, refletindo sobre a complexidade da sociedade brasileira. A obra é amplamente utilizada em cursos de história e ciências sociais, e sua análise crítica é essencial para entender a evolução do Brasil. Artigos e estudos. Schwartz, Stuart B. A Colônia Portuguesa, uma história do Brasil. Stuart B. Schwartz, em seu artigo, oferece uma visão detalhada sobre o período colonial português no Brasil. Ele discute as estruturas sociais, econômicas e políticas da colônia, enfatizando a relação entre colonizadores e os diversos grupos que habitavam a terra. Principais tópicos: economia colonial, a dependência do Brasil em relação à produção de açúcar e outros bens exportáveis. Relações étnicas, a interação entre indígenas, africanos e europeus, destacando a resistência e a adaptação cultural. Instituições, a formação de instituições políticas e sociais que moldaram a sociedade colonial. Esse artigo é uma contribuição importante para a compreensão do Brasil colonial e suas repercussões. Telles, Edward. Racial Inequality em Brasil. Edward Telles analisa a questão da desigualdade racial no Brasil, destacando como a raça continua a influenciar a vida social, econômica e política do país. Temas abordados: racismo estrutural, a análise das estruturas sociais que perpetuam a desigualdade racial. Políticas públicas, a eficácia das políticas de ação afirmativa e sua relação com a desigualdade racial. Identidade racial, a construção da identidade racial no Brasil e suas implicações sociais. O trabalho de Telles é fundamental para entender como a desigualdade racial é um dos principais desafios que o Brasil enfrenta. Documentos históricos. Constituição Brasileira de 1988. A Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, é um marco na história do Brasil, resultante do processo de redemocratização após a ditadura militar. Ela estabelece direitos fundamentais, liberdades civis e políticas de inclusão social.
Principais aspectos: direitos humanos, a proteção dos direitos fundamentais e a promoção da dignidade humana. Direitos sociais, a inclusão de direitos sociais como educação, saúde e trabalho. Participação cidadã, o fortalecimento das instituições democráticas e o incentivo à participação popular. Essa Constituição é vista como um avanço significativo na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Criada em 2011, a Comissão Nacional da Verdade teve o objetivo de investigar as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Os relatórios documentam casos de tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados. Importância: reconhecimento da memória. Os relatórios são uma forma de reconhecer as vítimas e dar visibilidade às suas histórias. Promoção da verdade e justiça. A comissão busca promover a verdade histórica e contribuir para a reparação das injustiças cometidas. Reflexão sobre a democracia. Os documentos estimulam uma reflexão sobre os direitos humanos e a importância da democracia. Fontes online. Biblioteca Digital Mundial. A Biblioteca Digital Mundial, BDM, é uma iniciativa da Unesco e da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos que disponibiliza, de forma gratuita, uma vasta coleção de documentos, livros, mapas e outros recursos históricos de todo o mundo, incluindo o Brasil. Relevância: acesso à história. A BDM oferece acesso a documentos raros e importantes para pesquisadores e o público em geral. Diversidade de fontes. Os materiais disponíveis abrangem uma variedade de culturas e épocas, enriquecendo a pesquisa histórica. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE é a principal instituição responsável por coletar e divulgar dados estatísticos no Brasil. Suas informações são cruciais para entender a demografia, a economia e as condições sociais do país. Funções: censos demográficos, realização de censos que fornecem dados sobre a população brasileira. Estatísticas econômicas, coleta de dados sobre a economia, produção e consumo, que são fundamentais para a formulação de políticas públicas. Análise social, oferece uma visão abrangente das desigualdades sociais e regionais. Fundação Getúlio Vargas, FGV. A FGV é uma instituição de ensino e pesquisa que se destaca na área de ciências sociais, economia e administração. Oferece uma ampla gama de estudos, pesquisas e publicações sobre temas relevantes para o Brasil. Contribuições: pesquisa acadêmica, produz estudos de alta qualidade sobre questões sociais, políticas e econômicas. Formação de políticas: a FGV é uma fonte importante de informações para a formulação de políticas públicas no Brasil.